Bom dia, senhoras e senhores. É com satisfação que os recebemos para essa audiência pública 29 de 2011, a qual tem por objeto o leilão de energia de reserva 3 de 2011, que visa a contratação de energia de reserva de fontes biomassa e eólica. Bom, essa mesa diretora é composta por mim, Julião Coelho, Dr. Márcio Ricardo Gonçalves de Moura, presidente da Comissão Especial de Licitação, Dr. Frederico Rodrigues, que é superintendente de Estudos de Mercado, doutora Bárbara Bianca Sena, que imagino que esteja chegando da Procuradoria Federal, doutora Larissa Mamed Bonfim, que é a secretária da audiência. Eu também gostaria de saudar a presença do Dr. Tiago Barros Correia, do Ministério de Minas e Energia, também do Dr. Rodrigo Carvalho Gonçalves, do MME também, Dr. Sérgio Moraes, da CCE, Ana Tereza Silva Miguelotti, da CCE, e Alexandre Guedes Viana, também da CCE. Muito obrigado pela presença de todos e também de todos os aqui presentes. A audiência observará um rito de praxe. Nós faremos... Haverá apresentação, doutor Fred? Por parte da... Sim. Haverá apresentação por parte da SEM, depois a manifestação dos expositores limitada a 5 minutos por participante, e ao final nós ficaremos à disposição para participação daqueles e eventuais perguntas daqueles que tiverem interesse em assim fazer. Portanto, para a primeira exposição, eu chamo o Dr. Márcio Ricardo Gonçalves de Moura, presidente da Comissão de Licitação. Pode ser, fica à vontade. Bom dia a todos, bem-vindos aí à nossa casa. Eu vou ser breve, tá? Na verdade, quero fazer só alguns comentários sobre o corpo do nosso edital, porque a ANEEL tem empreendido um esforço na tentativa de padronizar esses instrumentos de leilão, de maneira que a gente possa ter um núcleo que sofra poucas alterações. E as partes, evidentemente, você não consegue padronizar totalmente. Mas aquilo que for possível, nós estamos trabalhando para ter um instrumento que não fique mudando demais. Nesse edital em particular, nós trabalhamos um pouco na terminologia para dar uma certa coerência e para facilitar a compreensão. Então, é um avanço em relação ao que nós tínhamos antes, mas nada assim muito significativo. Uma das coisas que nós fizemos, e vocês vão observar, foi a exclusão de algumas repetições que havia no texto. O problema da repetição, a repetição em si não é um problema, ela tem até um aspecto didático, que você pode encontrar em vários corpos do texto, em várias partes do corpo do texto, aquele mesmo tema. O problema é que acontece, às vezes, você repetir e escrever de uma forma um pouco diferente. E aí a repetição não fica exatamente repetição, né? E pode causar dúvida. Então, o que nós fizemos? Algumas nós excluímos, outras a gente fez remissão. Então, você tem ter cuidado agora na leitura desse edital, porque em determinados lugares você vai ver escrito assim, refira-se ao item tal. Nós estamos no item 2.1 e lá você diz, conforme disposto no item 14, alguma coisa. Então tem que ter esse cuidado. O texto ficou mais enxuto, mas requer um pouco mais de atenção. Algumas partes do texto nós movemos por uma questão de afinidade temática também, vocês vão observar isso. Outras nós colocamos nos anexos. E eu até diria que estou muito satisfeito com esse edital, porque nós conseguimos disponibilizar os anexos todos, né, também na consulta, não só o texto do edital. Dá uma partezinha que nós fizemos um esclarecimento um pouco maior sobre a questão das empresas estrangeiras. Na verdade, só alteramos um pouco a redação do texto para ficar claro em que nível essas empresas poderiam participar. Agora, de qualquer forma, as empresas que participarem já sabem que vão ter que se adequar a todas as exigências do nosso arcabouço legal e regulamentar. Então, basicamente, era isso que eu tinha a falar sobre o corpo, e vou passar já a palavra para a exposição mais longa, que são os CCR. Bom dia a todos. Nosso objetivo aqui com essa audiência, além de colher as contribuições dos agentes, era fazer uma apresentação dos contratos, e abrindo, inclusive, a oportunidade de os interessados perguntarem, tirarem dúvidas aqui com a equipe da SEM, né, para
nós notamos ao longo dos anos aí que há muitas dúvidas assim, com relação aos contratos e que talvez a gente possa tirar aqui nesse momento. Promovemos algumas mudanças, como todos puderam ver nos contratos, algumas mais radicais, assim, eu diria que os contratos de biomassa, tanto do LER quanto do CCAR, foram os que mais tiveram mudanças, contrato por disponibilidade também, nós vamos ver a parte da tarde. Então, agora de manhã nós vamos fazer a apresentação dos contratos de energia de reserva e à tarde dos contratos do leilão A-3. Então, a equipe da SEM aqui está à disposição para tirar dúvidas agora, no momento. Eu chamo o Dr. Igor Walter, que vai fazer a apresentação sobre os CER de eólica e biomassa. Bom dia. Eu vou apresentar brevemente os dois contratos de energia de reserva, tanto para a fonte biomassa quanto para a fonte eólica, e destacar as principais alterações em relação ao leilão do ano passado, o terceiro leilão de reserva de 2010. Então, a contratação de energia de reserva começou com o primeiro leilão realizado em 2008, específico para biomassa, com o contrato por disponibilidade de 15 anos. Depois houve um segundo leilão específico para eólica, dessa vez um contrato por quantidade de 20 anos. E no ano passado, contratação das três fontes, biomassa, PCH e eólica, com contratos por quantidade. E agora, em 2011, contratos por quantidade especificamente para eólica e biomassa, ambos com duração de 20 anos. Aqui eu apresento brevemente as características do contrato de eólica, onde as usinas são contratadas então por quantidade. Não há uma alteração conceitual em relação aos contratos do terceiro leilão, que também é muito similar ao contrato do segundo leilão de 2009. E nesse arranjo da contratação das eólicas no leilão de reserva, toda a energia gerada pela usina é entregue no contrato e vai então independer da relação entre os lotes negociados e a garantia física. E depois vai ficar mais claro, mas toda a energia gerada então é liquidada no âmbito do contrato. O contrato prevê aquela reconciliação contratual, que é com base quadrienal, onde acontece uma revisão dos montantes contratados, limitada a um limite superior, que é o montante equivalente ao lance no leilão. Então, essa quantidade pode diminuir e aumentar, mas nunca ultrapassar o montante que corresponde ao lance no leilão. E essa reconciliação não leva em conta as cessões entre os vendedores. Há uma conta de energia onde ocorre um processo anual e quadrienal de apuração de saldos. O ano contratual desse contrato do quarto leilão de reserva vai de 1º de julho a 30 de junho do ano subsequente. Esse saldo acumulado ele é apurado anualmente pela diferença entre a energia gerada e aquela contratada. E existe uma faixa de tolerância de menos 10% da energia contratada, ou seja, 90%, e mais 30% ou até 130% da energia contratada. Anualmente, o saldo que extrapola esse limite superior de 30%, ele é liquidado no âmbito do contrato. E o saldo que extrapola o limite inferior vai resultar num ressarcimento por parte do vendedor. E a final do quadriênio, se houver um saldo positivo na faixa até 30%, até 130% da energia contratada, o vendedor escolhe se ele quer repassar esse saldo para o quadriênio seguinte, se ele faz uma cessão para um outro vendedor do leilão com saldo negativo e se ele liquida isso no âmbito do próprio contrato. O saldo negativo vai implicar em um ressarcimento considerando eventuais cessões recebidas dos outros vendedores.
Como é que se dá o pagamento do contrato? O preço é atualizado em julho pelo IPCA, o vendedor vai receber uma receita fixa, que corresponde ao montante contratado vezes o número de horas, vezes do ano e o preço, e essa receita considera, então, a reconciliação contratual nesse montante contratado. O pagamento se dá em 2/10 a partir do início do período de entrega da energia contratada, que grosso modo é o início do suprimento, em 1º de julho, e está sujeito à entrada em operação comercial da usina. Há uma receita no período de antecipação da usina, caso a usina entre em operação comercial antes da data de 1º de julho, há uma receita antecipada que corresponde a uma geração mensal vezes o preço, e esse pagamento se dá após a contabilização dessa geração na CCE. E também há uma receita variável associada à energia que extrapola o limite superior, onde o vendedor vai receber 70% do preço que foi contratado, e uma receita variável associada à parcela do saldo que fica na faixa de tolerância de 100% a 130%. Desse saldo é descontado o que foi repassado para o quadriênio seguinte e os montantes cedidos a outros vendedores, e o vendedor vai receber 100% do preço por esse saldo liquidado no contrato. E, finalmente, aos ressarcimentos, no caso de desvio negativo em relação ao montante contratado, o que extrapola o limite inferior provoca um ressarcimento de 115% do preço, ou seja, existe uma penalização, e o ressarcimento por desvio acumulado dentro da faixa de tolerância, ou seja, de 100% da contratada até 90% da energia contratada, vai ser ressarcido ao preço do contrato, sem penalização. Esse ressarcimento é quadrienal e leva em conta as sessões. Então, aqui eu simplesmente resumi bastante e brevemente o contrato de energia de eólica, e vou fazer algo parecido com o contrato de energia para biomassa, energia de reserva para biomassa. A principal diferença em relação ao contrato para a contratação da biomassa é que a biomassa não entrega toda a energia no próprio contrato. Ela pode fazer um portfólio de como ela vai estar contratada. Então, o vendedor pode entregar a energia dessa usina em outros ambientes, tanto para atender contratos bilaterais, quanto no próprio mercado de curto prazo. Essa entrega também está limitada ao montante contratado, decorrente dessa primeira característica. E uma eventual geração superior aos montantes contratados pode ser objeto de cessão. Cessão de energia ou de energia e lastro, que está sendo regulamentada na P09 de 2011. E há uma alteração conceitual em relação aos leilões anteriores. O primeiro leilão de reserva de 2008 e o terceiro leilão de reserva realizado em 2010. Uma primeira alteração conceitual que decorre das diretrizes é que há uma maior flexibilidade na entrega. Agora a entrega não está mais limitada à safra com uma tolerância de 1 mês no início e no término da safra, que definia uma janela de entrega. Agora a janela de entrega é durante todo o ano, de julho a junho. E a outra alteração conceitual é que a entrega vai se dar por um percentual fixo da geração, que corresponde à relação entre os lotes negociados no leilão e a garantia física da usina. Esse percentual fixo é que vai corresponder à entrega da energia daquela usina no contrato. Então, o período de apuração vai de julho a junho, e uma vez entregue toda a energia contratada para um determinado ano, para um determinado período de apuração, está atendido o compromisso de entrega do vendedor. Os montantes que ultrapassam esse compromisso não integram a energia contratada e podem ser objeto de cessão.
os montantes inferiores, a entrega em montantes inferiores sujeita o vendedor ao ressarcimento da cláusula 10, que era a cláusula 14 nos contratos anteriores. Há uma nova obrigação do vendedor, que é a penalidade por insuficiência de lastro, de que trata o decreto 6353, isso agora está explícito no contrato, e a cessão de energia também pode ser feita por cessão de energia ou energia e lastro, e também está lá desenhado no contrato em linhas gerais, e vai ser decorrente dessa regulamentação da P09 desse ano. Então a receita fixa também se dá pelo recebimento de um preço atualizado pelo IPCA, também em julho, e também corresponde ao montante contratado, vezes o número de horas, vezes o preço. Também é pago em duodécimos a partir do início do período de entrega da energia contratada, ou seja, 1º de julho, e também está sujeito à entrada em operação comercial da usina. Também há uma receita no período de antecipação da usina, mas aqui há um rito para indicar como é que como é que ocorre essa antecipação, já que a usina pode estar contratada em outros ambientes. No caso da eólica, toda a entrega no período de antecipação é no âmbito do contrato. Aqui o vendedor vai declarar um montante, o rito que foi colocado no contrato, ele declara um montante para a CCE, de acordo com os prazos do procedimento de comercialização, e esse montante é limitado ao primeiro ano, àquele patamar do primeiro ano de entrega, já que a biomassa faz um lance em 2 patamares. E o pagamento mensal também se dá após a conclusão da contabilização. O ressarcimento também é diferente daquele realizado no caso das eólicas, mas é similar ao que vem sendo praticado nos leilões anteriores. Se a energia não fornecida é menor ou igual a 10% da energia contratada, o ressarcimento é simplesmente a energia não fornecida vezes o preço do contrato. Quando a energia fornecida é maior do que 10% da contratada, incide um contador J que penaliza o vendedor a cada vez em que isso ocorre. Esse contador J começa em 0, a primeira vez em que isso ocorre ele vale 1, ou seja, o vendedor vai devolver com 25% esse ressarcimento, e assim por diante até 100%, pelo maior valor entre o PLD médio e o preço da energia de reserva. Algumas alterações que foram realizadas nos contratos e são comuns aos 2 contratos. A cláusula 8.7 determina então que o pagamento se dá com a entrada em operação comercial da usina, e enquanto isso não ocorrer, a receita fica retida na CONER. E a liberação dessa receita se dava com a entrada em operação comercial da usina. Agora foi introduzido na cláusula 8.7.2, que essa liberação ocorre na proporção da parte da usina que tiver em operação comercial. No caso de uma eólica que tem 20 aerogeradores iguais, o primeiro aerogerador vai implicar na liberação de 5% da receita retida e assim por diante. Além disso, foi alterado a cláusula de resolução, isso também é comum aos CCRs, mas eu pontuo aqui com relação ao SER. Então, a rescisão do contrato se dá nas hipóteses de resolução e não mais a critério da parte adimplente. E há um prazo de 2 anos para entrada em operação comercial da usina. Após esse prazo, que era de 1 ano, ocorre a resolução do contrato, exceto no caso de enquadramento lá na cláusula de atraso da transmissão ou de caso fortuito e força maior. E, além disso, há uma nova hipótese de resolução, que é o caso de desligamento da CCE por conta de descumprimento das obrigações lá do agente em face da CCE. E, finalmente, há uma alteração na redação da cláusula que trata do atraso da entrada em operação de instalação de uso da transmissão.
Essa alteração decorre da experiência que a ANEEL ganhou com a execução do contrato lá do primeiro ano e das dificuldades enfrentadas aí, né? E então essa cláusula garante o pagamento de receita e isenção de penalidades para o vendedor em caso de atraso da instalação de uso da rede, tão somente no âmbito da transmissão. Quando o vendedor cumprir sua obrigação, ou seja, concluir a instalação da usina, a obra da usina propriamente dita e a instalação de interesse restrito, e depender então de uma instalação de uso da transmissão que não esteja pronta, ele teria essa garantia de pagamento da receita e isenção das penalidades. E não se fala de atraso antes do início lá do período de entrega da energia contratada, antes de julho de 2014. Além disso, remete-se ao marco definido no contrato de concessão da transmissão, a partir do qual se caracteriza o atraso da transmissão, que é um entendimento já consagrado pela ANEEL, e excetua-se o pagamento da receita quando ocorrer alteração das informações de acesso vigentes quando da realização do leilão, salvo no caso de opção por ICG, quando da habilitação técnica junto à EPE. Além disso, a definição do montante que será considerado entregue pelo vendedor, no caso de enquadramento nessa subcláusula, e uma metodologia, então, de cálculo desse montante que pode ser realizado a partir dessa definição por meio de regra de comercialização. E aqui, então, consta a fórmula aí desse montante, basicamente a disponibilidade mensal, o comprometimento da usina, né, o número de lotes em relação à garantia física, a potência da usina que está apta a entrar em operação comercial em relação à potência total e o número de horas lá do período em que se dá o enquadramento nessa subcláusula. Bem, muito obrigado. Basicamente eram esses pontos que eu gostaria de salientar aqui nos contratos de energia de reserva e é isso. Obrigado, Igor. Só lembrando, o Igor acho que não mencionou, que todas aquelas hipóteses de antecipação da receita também estão condicionadas aos dispositivos relativos à existência das linhas de transmissão. Quer dizer, só se admite antecipação se a linha estiver existente, né, ou se o cronograma dela estiver em fase. Era isso. Vamos passar então a ouvir o único expositor que temos, Dr. Carlos Roberto Silvestrin, da Associação da Indústria de Cogeração de Energia, COGEN. Dr. Carlos Roberto Silvestrin, o senhor tem o tempo que quiser para expor. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de expor algumas ideias aqui. Em primeiro lugar, eu queria fazer a colocação que nós estamos aqui defendendo uma ideia da questão que está relacionada à geração distribuída, que nós temos aí uma lacuna do aspecto do planejamento das redes, versus uma geração centralizada. Por exemplo, Madeira, se definiu um ponto de entrega em Rondônia, e a partir daí fica um planejamento de transmissão. No caso da geração distribuída, esse planejamento não é feito dessa forma, porque, ora, a geração distribuída está conectada na rede da distribuidora, como também pode ser conectada na rede de transmissão. Outra coisa que é importante é a complementariedade da hidrelétrica, da biomassa e da eólica. Esse dado do ONS, na linha azul nós temos o comportamento anual da energia das hidrelétricas, na linha vermelha da biomassa e na linha verde da eólica. Portanto, está muito bem caracterizado características próprias de cada uma das fontes, que não está sendo observado nesse propósito do leilão, fazendo o leilão como fonte única, quer dizer, com produto por quantidade, desprezando as características próprias de cada fonte. Aqui tem uma outra figura, que nós temos aqui naquele quadro de baixo. O que é vermelho é energia natural afluente, o que é amarelo são 30 gigawatts de projetos da Amazônia, Xingu, Madeira, Belo Monte, etc. E verde seria um potencial até 2020 de 20 mil megawatts
de geração de biomassa. Vê que importância tem essa complementariedade. Aqui tem um quadro interessante para a reflexão do planejamento. Em cada região elétrica, nós temos alguns números. Por exemplo, na região Nordeste, no LER e no LFA 2010, 62% da energia contratada está nessa região. O LER e o A-3 2011 tem 45% do potencial cadastrado divulgado pela EPE, e a carga do sistema é apenas de 15%. Em contraparte, no Sudeste, o LER e o FA 2010 contratou 28% da energia, a inscrição são 40% do cadastrado e a carga do sistema é 62%. Então, mostra uma necessidade de reflexão sobre o planejamento do SIM, que nós estamos contratando bastante energia em algumas regiões que vão depender do planejamento do SIM para o transporte interregional, conforme a necessidade do sistema. Abrindo isso por fonte, eu tenho aqui o SIM, esse mapa do SIM é do ONS, baseado em 2012. Então eu tenho no Nordeste apenas um cadastro de 235 megawatts, no Sudeste 4.265 e no Sul 80 megawatts. Então mostra a regionalização dessas fontes. Estamos colocando essa questão aqui nessa audiência, sabemos que aqui está tratando muito mais do contrato, mas também estamos colocando isso nos outros locais, como no Ministério, na EPE, a importância e talvez a necessidade de refletir sobre isso. No caso da eólica contratada, nós temos aí, do total de 11 mil e tanto, 8 mil e tanto no Nordeste, só 9 no Sudeste e 2 mil e tanto no Sul. Caracterizando que eólica está presente no Nordeste e no Sul, e biomassa está caracterizada presença no Sudeste e Centro-Oeste. Aqui também, na questão das térmicas, nós vemos outra questão, o mapa de gasoduto e as indicações, havendo de novo uma necessidade de uma reflexão do planejamento, tanto de gasoduto quanto do sistema de transmissão. O total de energia cadastrada para a térmica no Nordeste, 4.500 megawatts, no Sudeste, 4.300 megawatts e no Sul, 1.467. Quer dizer, nós temos aqui uma redefinição da lógica, porque, por exemplo, sem menos desprezo de nada, a questão física de atendimento do Sul, existe um estrangulamento do gasoduto, e talvez só será possível com o sistema de GNL. Bom, o que nós vamos estar propondo como contribuição é olhar com mais clareza a oportunidade e a necessidade de separar esses dois produtos, a biomassa e a eólica, que o próprio leilão de reserva, como foi feito ano passado, se pode ter o produto biomassa e o produto eólico, estabelecendo as condições e observando essas características de cada um. Evidentemente, aí tem a definição do preço, que é uma prerrogativa do governo, mas a caracterização dessa presença. A exposição que o Igor acabou de fazer mostra claramente as diferenças que tem de estruturação e de acompanhamento desses contratos. Da mesma forma, a gente está colocando um outro dispositivo, que eu já discuti isso bastante com a EPE, que é o caso que aconteceu, a EPE solicitou a opção do empreendedor se ele quer ser cadastrado, se ele quer participar da ICG ou não. Ora, a ICG, do jeito que está definido no decreto 6460, é para Greenfield, para projetos novos. Nós vamos ter, como a comercialização, a oferta de biomassa está muito centralizada em retrofit, que são usinas conectadas ao sistema de distribuição. Ao fazer um processo de retrofit, eles vão ter um volume de energia que extrapola a capacidade de transporte em distribuição. E eles vão para a transmissão. Ou seja, para aqueles que venderem, vai ser feito um estudo de ICG que terá desconexão do sistema de distribuidora para passar para um sistema de instalação compartilhada na transmissão. Esse dispositivo teria que ser observado no contrato, porque senão ele fica aberto, fica uma lacuna aí, certo? Bom, isso ocorre porque hoje o planejamento, o processo que nós temos, o procedimento atual, você contrata antes e planeja depois a geração distribuída. E não precisa dizer dos problemas que nós temos enfrentados, tanto para a biomassa quanto para a eólica. A proposta que a gente faz para os próximos leilões do ano que vem é fazer uma chamada pública de quem queria participar de um período no horizonte de tempo, estabelecendo um compromisso de garantias, e você permitir que participe do leilão apenas aqueles que participaram do processo de chamada pública. Ou seja, você faz um planejamento preliminar para depois fazer um leilão. Aqueles que não quiseram se integrar na chamada pública, eles vão ter seu destino conforme o seu interesse.
Mas assim a gente organiza esse processo. Aliás, isso está na Lei 11.943, que é uma obrigação da IPE fazer. Foi colocado isso ano passado, elaborar e publicar esses estudos de inventário, coisa que não está sendo feita. Então, acho que, embora já saiu a sistemática do Ministério, ainda há tempo de refletir se não seria o caso, para este leilão, separação dos produtos eólico e biomassa. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Silvestrin. Há algum participante ainda que queira se manifestar? Algum representante das entidades aqui presentes? Quem quiser fazer uso da palavra. Como ninguém deseja mais fazer uso da palavra, eu agradeço a presença de todos. Observo que teremos até o dia 3 de junho de 2011 para que sejam entregues as contribuições por escrito. E declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado.